Não. Eu faço parte do EPQB, do programa da Escola de Química mesmo. Entendi. Bom, beleza. Então, hoje a gente vai ter a oportunidade aí do Bruno falar de aprendizado por reforço. Pô, eu estava bastante ansioso com essa apresentação. Até gostei de ter sido antecipado. E acho que vai ser um seminário bem interessante. Se quiser... Tá, eu vou dividir a tela já. Beleza. Muito obrigado aí, Bruno, pela tua disponibilidade e excelente palestra aí para você. Não, obrigado pelo convite. Ok. Pode começar quando quiser. Tá. Só um minutinho. Isso. Vocês estão vendo minha tela? Tá ok, né? Bom, então, de novo, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, né, de dar essa apresentação. Então, como eu já comentei, né, eu sou do Departamento de Engenharia Química da Escola de Química. Eu vou falar sobre aprendizado por reforço, né, em inglês, Reinforcement Learning, aplicado a controle e otimização de processos. A aplicação dessas técnicas de aprendizado por esforço estão cada vez mais consideradas como alternativas ou complementos às técnicas clássicas de controle e otimização. Primeiro, para motivar o uso, né, dessas técnicas para controle de processos, tem as aplicações de aprendizado por esforço muito bem sucedidas em muitas outras áreas, como o jogo de videogames, como o jogo de jogos complexos, como o Go, o xadrez, como no desenvolvimento de veículos autônomos, em robótica, então, por que não em controle de processos? Como exemplo de aplicação muito bem sucedida, a Google DeepMind desenvolveu, há alguns anos atrás, um programa capaz de ganhar contra os melhores do mundo no jogo de Go. É um jogo onde o número de estados possíveis, né, durante o jogo é de 10 a 70, e é um jogo onde se acreditava que nunca uma máquina poderia ganhar contra os melhores seres humanos, né? Tem um documentário muito interessante no YouTube, para quem tiver interesse, sobre a história de como a máquina consegue ganhar do ser humano nesse jogo. Como outro exemplo de aplicação muito bem sucedida, por exemplo, tem a Universidade de Stanford, que desenvolveu um helicóptero em escala miniatura que conseguia aprender a realizar figuras muito complexas, né? Outra motivação para o uso dessas técnicas para controle de processos é que sistemas de automação e aquisição de dados têm crescido em uso na indústria de processos à medida que se tornaram cada vez mais simples e acessíveis. Então, a abordagem de controle baseadas em dados se tornam cada vez mais interessantes. Junto com isso, tem as limitações das técnicas de controle clássicas baseados em modelo não linear de processo, porque os modelos usados são difíceis tem um alto computacional associado à computação das ações de controle feito de forma online e usando essas técnicas clássicas, né, com o desgaste do processo, em teoria a gente precisaria de uma reidentificação periódica do modelo
para que o controlador possa continuar funcionando bem. E por conta desses motivos, na prática, em controle de processos, modelos lineares ainda são os mais usados na prática por essas dificuldades aqui, né? E frente a essa dificuldade, tem algumas características muito interessantes de um controlador que seria baseado em RL, né? Aprendizado por esforço, Reinforcement Learning. Essas técnicas baseadas em RL são naturalmente adaptativas, né? Já que o controlador pode continuar aprendendo conforme novos dados de plantas são adquiridos. Tem, como vamos ver mais para frente, tem um baixo tempo de computação associado à computação da ação de controle, já que é só uma variação de uma função, uma vez que o treino é realizado. E um modelo rigoroso do processo não é necessário, pode ser usado, mas não é necessário, já que o controlador pode ser pré-treinado a partir de dados de planta, com controladores já implementados, PID, MPC, outros controladores, ou simulações baseadas em modelos mais simples, né? E, por fim, nesses últimos anos, houve um aumento exponencial do número de publicações sobre o tema, mostrando um aumento do interesse da comunidade de controle em relação ao tema. Bom, o sumário da apresentação. Primeiro, de forma rápida, vou situar o aprendizado por esforço dentro do contexto de aprendizado de máquina. Bom, e como eu acredito que essas técnicas não são ainda muito conhecidas, vou apresentar os fundamentos do aprendizado por esforço, começando pelo problema discreto. Depois vamos ver como adaptar essas técnicas para o caso de problemas com variáveis contínuas, que é o caso de processos. Vamos falar sobre os desafios para a implementação dessas técnicas para controle de processos e vou terminar apresentando alguns resultados. Então, junto com o aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado, o aprendizado por esforço é uma área de aprendizado de máquina, né? Onde o objetivo não é aprender uma função, como é o caso dessas duas primeiras áreas. O objetivo é que um agente aprenda a realizar uma determinada tarefa por chute ou por meio de interações diretas com o seu ambiente a partir de sinais de reforço. É um pouco como uma criança que aprende a andar a partir dos sinais do seu ambiente, né? Os tombos que ela leva, infelizmente, né, ao tentar andar, e os incentivos que recebe dos pais quando começa a conseguir caminhar. Bom, então, primeiro, vamos falar sobre como é realizada essa interação entre o agente que aprende a realizar essa tarefa e seu ambiente. O ambiente vai representar tudo que é fora ao agente. Primeiro, vamos definir alguns conceitos. O estado S vai ser um conjunto de variáveis que vão fornecer informações suficientes ao agente sobre o ambiente para que ele possa aprender a realizar a determinada tarefa. A ação A vai ser uma ação que o agente vai implementar sobre o ambiente. O R aqui é um sinal de recompensa que vai indicar ao agente o quão bem ele foi ao implementar a última ação.
Então, como funciona? Para ilustrar, né, a gente vai usar o exemplo do jogo de xadrez, onde o objetivo do agente vai ser ganhar partidas de xadrez. Então, como funciona essa interação? No instante de tempo t, o agente recebeu informação sobre o estado do ambiente. Então, no caso do xadrez, seria a posição das peças no tabuleiro, né? Então, a partir da informação sobre o estado, ele vai implementar uma ação, né, sob o efeito de que o ambiente vai evoluir do estado ST para o estado ST mais 1 no instante de tempo seguinte. E esse novo estado, né, vai ser fornecido ao agente, né? Então, no jogo de xadrez, uma ação seria um lance do jogador. E depois do lance do adversário, né, as posições das peças do tabuleiro vão mudar, e isso vai corresponder ao novo estado, com nova posição das peças. Junto com a informação sobre o novo estado, o agente vai receber um sinal de recompensa, que vai indicar o quão bem ele foi ao tomar essa última ação. Então, no caso do xadrez, poderia ser, por exemplo, o número de pontos ganhos ou perdidos ao ganhar ou a perder uma peça nessa troca de lance com o adversário aqui. E assim por diante, né? E o objetivo no programa de aprendizado por esforço vai ser que o agente aprenda a tomar as decisões que vão maximizar a previsão do acúmulo das recompensas futuras. Então, o objetivo é maximizar a soma das recompensas no futuro. A gente vai ver aqui, aprender a tomar essa decisão vai ser aprender uma certa policy. Mas mais para frente voltaremos sobre essa policy aqui. Eu vou passar esse exemplo. Aqui era um exemplo ilustrativo visual, né, onde a gente vê um agente que aprende a jogar esse jogo do Atari. Se tiver tempo, no final, ou durante as perguntas, eu mostro. Mas tenho medo de falar demais e de passar o horário. Bom, primeiro vamos falar sobre a recompensa, né? Então, a recompensa é um elemento muito importante, porque é por meio dessa função de recompensa que a gente vai comunicar ao agente o que a gente quer que ele alcance, né? Então, em aprendizado por esforço, o objetivo do agente é formalizado através desse sinal de reforço, né, essa função recompensa, que é transmitido do ambiente ao agente durante essa interação, né, e vai indicar o quão bem o agente foi a tomar a ação inteira, como falei anteriormente. Então, a recompensa vai ser a função do estado anterior, da ação que foi tomada, da última ação que foi tomada, e do novo estado, né? Bom, então, eu também quero lembrar que o objetivo não é maximizar a recompensa imediata, mas sim a previsão da soma das recompensas no tempo. E, por isso, a gente precisa definir esse retorno. Então, dada uma experiência adquirida pelo agente, né, que a gente vai falar de episódio, no caso do jogo de xadrez, por exemplo, seria um jogo inteiro, né, que vai ser apresentada com uma sequência de estado, ação, recompensa, estado, ação, recompensa, até o final, até o estado final, onde a partida, onde o episódio acaba. O retorno GT vai ser definido como a soma descontada das recompensas do tempo T, né, GT, para frente. Então, GT vai ser igual a RT mais 1, mais gama RT mais 2, mais gama quadrado, etc., até gama até o último termo, onde gama é um parâmetro de sintonia
que vai variar entre 0 e 1, que vai definir o valor presente das recompensas futuras, né? Ele vai definir o horizonte de tempo em que a gente vai considerar a soma das recompensas futuras. Ok, então, por exemplo, se gama é igual a 0, eu vou procurar maximizar só a recompensa imediata, né? Mas se gama é igual a 1, eu vou querer considerar todas as recompensas até o último estado atingido. Então, um exemplo de recompensa. Para o jogo de xadrez, por exemplo, eu falei que um exemplo de recompensa podia ser o número de pontos ganhos ou perdidos depois de uma troca de lances. Só que, na verdade, no jogo de xadrez, o objetivo não é ganhar todas as peças do adversário, né? Não adianta ganhar a dama do adversário num lance, se no próximo lance eu levo o checkmate, né? Então, na verdade, essa definição de recompensa não é adequada, porque o objetivo não é ser ganancioso em relação a ganhar as peças, né? Eu não quero ganhar todas as peças O objetivo não é ganhar todas as peças do adversário, mas o objetivo é ganhar a partida. Então, eu preciso de uma recompensa que me permita alcançar isso. Então, na prática, o que é usado a recompensa é definida dessa forma, né? Eu vou dar uma recompensa de mais 1, se o último lance deu a vitória, menos 1, se o último lance deu a derrota, e 0, se o jogo empata ou se o lance não levou a vitória ou uma derrota, né? Então, dessa forma, realmente, eu comunico ao agente que o objetivo é ganhar a partida e não ser ganancioso em relação a ganhar peças, né? No caso de controle de processo, por exemplo, uma função recompensa similar do que o jogo de xadrez poderia ser dar uma recompensa positiva se eu alcanço meu valor desejado, né, e 0 se não, ou eu poderia pensar numa recompensa onde a recompensa é menos a distância em relação a meu valor desejado, por exemplo, né? Para conseguir, por exemplo, uma função recompensa um pouco do tipo do que seria no controlador MPC. Bom, outro exemplo, né? Eu vou usar esse benchmark aqui de Grid World como exemplo ilustrativo para ver um pouco como esse aprendizado é realizado. Então, nesse jogo, né, o objetivo é que o agente, representado por esse quadrado azul aqui, atinja o quadrado verde no menor número de passos possível, né? O jogo acaba quando ele alcança ou o vermelho, né, mas nesse caso verde, né, ou o verde aqui, né? Os estados são as posições do agente nessa matriz 5x5. As ações, né, tem 4 possíveis, né, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. E a recompensa, então, tem que comunicar ao agente o que ele quer, o que a gente quer que ele alcance. Então, primeiro eu tenho que favorecer, eu tenho que privilegiar a chegada no verde em relação à chegada no vermelho. Então, eu vou dar, né, quando o último lance faz ele chegar no vermelho, eu vou dar menos 50 para ele, para indicar que essa ação não foi boa. Quando ele vai chegar no verde, ao contrário, eu vou dar mais 50. E como o outro objetivo é chegar no menor número de passos possível, eu tenho que penalizar cada passo que ele faz nesse quadrado. Então, para qualquer outra ação, né,
eu vou dar uma penalidade de menos 0,9. Lembrando que o objetivo é maximizar a soma da recompensa. Ok, uma propriedade importante sobre o estado para evitar a obtenção de soluções subótimas é que o estado S, que eu vou escolher, seja Markov. Né? Um estado S vai ser Markov somente se o conhecimento do estado atual e da ação que vai ser tomada é suficiente para determinar o estado suficiente. Né? Em outras palavras, o estado ele vai precisar capturar toda a informação relevante do passado. Por exemplo, no jogo de xadrez, o conhecimento da posição de todas as peças no tabuleiro é suficiente para a gente tomar a decisão. Né? Eu não preciso conhecer a sequência dos lances passados para que ele consiga tomar a ação. Então, realmente, a posição de todas as peças no tabuleiro é um estado Markov. Em controle de processos, por exemplo, poderia significar considerar variáveis em instantes de tempo anteriores para melhor capturar a dinâmica do processo. Ok. Outro elemento que a gente precisa para formalizar o problema de aprendizado por esforço é a matriz de transição de estado, que vai representar a dinâmica de ambiente. Né? A gente vai definir essa escala PA, SS' como sendo de um estado Markov S a probabilidade de transição para um determinado estado S', tomando a ação A. E a matriz de transição de estado P de A vai ser a probabilidade de transição de todos os estados S possíveis para os seus sucessores, S', ao tomar a ação A. Então, com essas matrizes, eu vou conseguir representar a dinâmica do meu ambiente. Ok? Então, num problema de aprendizado por esforço discreto, a interação entre o agente e o ambiente é modelada por um processo de decisão de Markov definido por essa dupla aqui. Eu não vou entrar muito na teoria, onde S é o conjunto finito de estados possíveis, A é o conjunto finito de ações possíveis, P é aquela matriz de probabilidade de transição, né, que nos fala sobre a dinâmica do ambiente, R é a função de recompensa e gama é aquele fator de desconto que eu considero na minha função retorno. Né? E agora vamos definir o que é a policy. Né? A policy ela vai definir completamente o comportamento do agente. O objetivo vai ser achar a policy ótima. Então, dado um estado ST igual a S, a policy vai determinar que ação o agente vai tomar. Então, por exemplo, dado uma posição de peças no tabuleiro, que lance o jogador, o agente vai tomar no jogo de xadrez. No caso, tem duas formulações possíveis. No caso estocástico, a policy é a distribuição de probabilidade das ações dado um determinado estado. E no caso determinístico, a policy é simplesmente uma função que mapeia os estados em ações. Então, dado um estado, né, vai me dizer qual ação tomar, que é o caso mais fácil de entender. Ok? A gente precisa também definir essas funções de valor. Né? Então, duas funções de valor são usadas, né, em problemas de aprendizado por esforço. Primeiro tem a função de valor V, que vai ser o retorno esperado dado um determinado estado ST e seguindo uma determinada policy P. Né? E é usada também a função de valor Q, que a gente vai comentar mais nessa apresentação, que é o retorno esperado
dados um determinado estado S e uma determinada ação AT, e seguindo uma determinada policy P. Então, na prática, a gente vai estimar essa função de valor Q como sendo a média dos retornos obtidos num dado estado S, tomando uma determinada ação A, seguindo uma determinada policy P. E é assim que a gente vai estimar durante essa função de valor no aprendizado. Dada essa definição, o problema de RL ele pode ser reformulado como sendo encontrar a função de valor ótima, que é estrela de SA, sendo a função de valor máxima dentro de todas as possíveis policies. Porque uma vez que eu conseguir essa função de valor ótima, a policy ótima vai ser conseguida resolvendo esse problema de otimização. Então, por exemplo, dado um determinado S, a melhor ação vai ser a ação que vai maximizar a função de valor. Ok? A gente consegue desenvolver esse problema de otimização até chegar nessa formulação aqui, que me dá a equação de otimidade de Bellman, onde eu consigo relacionar a função de valor num dado estado e tomando uma determinada ação em função da função de valor no estado seguinte e ao tomar a ação seguinte. Dessa forma, usando essa equação, vai ser possível desenvolver métodos iterativos para resolver esse problema de otimização. Ok? Bom, então, o objetivo é resolver esse problema. Quando a matriz de transição de probabilidade P é conhecida, ou seja, quando a dinâmica do ambiente é conhecida, resolver esse problema é um problema de programação dinâmica, mas quando a dinâmica do ambiente não é conhecida, aí vai ser um problema de aprendizado por reforço, que a gente vai olhar agora. Ok, então, como essa equação é resolvida na prática? Né? Vai ser um processo iterativo. Né? Então, no começo do aprendizado, a função de valor Q vai ser inicializada, né? E a gente vai partir de uma policy também inicial. Por exemplo, uma policy randômica. Né? Cada ação tem a mesma probabilidade de ser tomada. E o que vai ser primeiro? A ideia vai ser, primeiro, avaliar essa policy. Né? Eu vou querer avaliar a função de valor associada a essa policy. Eu vou fazer isso em cima de algumas experiências. Por exemplo, em cima do jogo de xadrez, alguns jogos de xadrez seguindo essa policy. Então, por exemplo, se a policy é tomar lances aleatórios, então ele vai fazer algumas partidas tomando lances aleatórios durante um tempo até a gente conseguir avaliar essa policy. Então, uma vez essa policy estimada, eu vou melhorar a policy, né, resolvendo esse problema de otimização. Eu consigo achar uma melhor policy, vamos ilustrar isso mais para frente, resolvendo esse problema de otimização. Né? Uma melhor ação vai ser a ação que vai maximizar a função de valor no estado S em questão. Okay? E bom, a avaliação da policy, né? Como que a gente vai fazer isso? A função de valor QSA vai ser estimada pela média dos retornos conseguidos nesse par SA nos diferentes episódios
percorrido, né? Então, vai ser um processo iterativo, eu avalio a policy, eu melhoro ela, avalio, melhoro, até convergência. Essa é a ideia atrás da resolução do problema de aprendizado por reforço. Então, retomando nosso exemplo aqui, a gente vai ver como, de fato, esse aprendizado é realizado. Então, a gente viu que o treino do agente é realizado em cima de suas experiências de jogo. Então, dada uma certa policy inicial, por exemplo, aleatória, a gente vai poder apresentar um episódio dessa forma. Então, eu tenho o estado inicial, né? Meu agente está no quadrado 1 por 1, né? Uma ação é tomada, ele vai à direita, se encontra novo estado, esse estado não é um estado final, então a recompensa que vai ser recebida vai ser a menos 0,19. Né? Então, nova ação é tomada, chega no novo estado, ganha outra recompensa, nova ação, novo estado, nova recompensa, etc. Passo um pouco rápido, acho que entenderam a ideia, até completar o episódio. Então, com essa ação 7 aqui, eu cheguei no vermelho e a gente viu que isso dava uma recompensa negativa. Okay? Então, isso foi um episódio, né? Vamos ver outro. Então, nesse episódio, a gente sai do mesmo estado, vai à direita de novo, conseguir a recompensa 0,9, mas dessa vez, na segunda ação, vai para baixo, chegar nesse novo estado, conseguir essa recompensa e assim por diante, até chegar, dessa vez, no verde, né? Claro que na prática, um episódio demoraria um pouco mais, né? Mas a ideia é só mostrar qual é a ideia atrás. Ok? Ok. Então, a gente viu que para estimar a função de valor Q, a gente fazia isso a partir da média dos retornos conseguidos dos determinados pares SA. Então, a gente precisa, para todos os episódios considerados, calcular esses retornos, né? Então, para o primeiro episódio, considerando gama igual a 1, eu consigo calcular G1, como sendo igual a R2 mais R3 até R8. Faço a mesma coisa para G2, igual a R3 mais R4 até R8, etc., até o penúltimo estado. Ok, então, bom, aqui eu coloquei Rzão, né, mas deveria ser G, né, que é outra forma de chamar esse retorno. Mas, enfim. Então, episódio 1, eu tenho esses retornos. Episódio 2, eu teria esses retornos aqui. Ok, então, voltando aqui, olhando para o primeiro estado e a primeira ação tomada no episódio 1, eu vejo que nesse estado 1 indo para a direita, no episódio 1, consigo um retorno de menos 55. Enquanto no episódio 2, né, para o mesmo estado tomando a mesma ação, eu consigo dessa vez um retorno positivo. Né? Então, né, como saber, né, nesse primeiro estado, indo à direita, se essa ação foi boa? Aqui eu consigo um retorno negativo, alto, e aqui eu consigo um retorno positivo, alto. Né? Então, acho que dá para ver aqui que, através de 2 únicos episódios, eu não consigo avaliar se minha ação aqui é boa. Eu não vou conseguir comparar com as outras ações, né? Eu não consigo saber se essa ação realmente foi boa. Né? Então, acho que dá para entender que a gente precisa de muito mais episódio para a estimação para saber o quão boa foi essa ação. Né? É por isso que a gente precisa rodar muitos episódios para avaliar a função de valor nos diferentes estados, tomando as diferentes ações. Ok.
Então, um exemplo de melhoria de policy, por exemplo, então vamos assumir aqui, seguindo uma determinada policy aleatória, por exemplo, eu consegui essa estimação de função de valor. Então, por exemplo, aqui, esse 27,7 aqui me fala que, em média, nesse estado 1, ao indo para baixo, eu consegui um retorno médio de 27,7. Então, nesse mesmo estado indo em direita, eu tenho um retorno médio de menos 5,70. E olhando assim para cada estado, os retornos obtidos, tomando as diferenciações, eu consigo ver qual ação me dá o melhor retorno. E isso me permitiu ter uma policy melhorada em relação à policy que eu tinha antigamente. Por exemplo, aqui, dá para ver que a melhor ação foi para baixo. Então, a nova policy melhor vai ser para baixo. Aqui, a melhor ação foi ir à direita. Aqui é direita, etc. Então, saindo daqui, por enquanto, a melhor policy é ir à direita, ir para baixo, à direita, baixo, direita. Dá para ver aqui, até aqui, já a policy ótima já foi conseguida. Um conceito importante em aprendizado por esforço é o conceito de exploração, né? Eu tenho que garantir ter explorado suficientemente todo o meu ambiente, né, para não chegar em soluções subótimas, né? Num curso que eu assisti, o professor dá uma analogia que eu achei muito legal. Se vocês têm, por exemplo, vocês têm um restaurante preferido no Rio, né? Vocês sabem, por exemplo, uma pizzaria, né? Não sei, a tratoria, né? Vocês sabem que quando vão lá, vocês sempre gostam, o atendimento é bom, a pizza é boa, vocês sabem que vão sempre ter uma boa experiência. Mas, se vocês não, de vez em quando, testam outros lugares, como podem garantir que essa pizzaria realmente é o melhor restaurante para vocês no Rio de Janeiro, né? Então, precisa de um mecanismo de exploração do espaço de estados e do espaço de ações para garantir que, no final, realmente foi encontrada a policy ótima. Então, aqui um tipo de mecanismo que pode ser implementado para realizar essa exploração. Então, se chama exploração de Epsilon Grid. Então, num determinado estado, com a probabilidade 1 menos epsilon, eu vou escolher a ação gananciosa, né, que realmente vai me permitir maximizar a função de valor. Então, seguindo isso, eu vou chegar a policies melhores. Mas, com a probabilidade epsilon, né, para garantir a exploração do meu ambiente, eu vou escolher uma ação randômica, né? E a ideia é que essa probabilidade epsilon, ela decresça ao longo do aprendizado para poder atender a melhor policy, para poder atender a policy ótima no tempo. Então, na prática, epsilon pode ser definido com uma constante dividido por essa mesma constante, mais o número de vezes que o estado é visitado. Bom, então aqui é só já está tarde. Então aqui um exemplo de aplicação, né? Então o que foi, vou mostrar então aqui são GIFs, né? Mostrando como de fato pode ser resolvido o problema. A gente vê que
nesses primeiros episódios, a gente vai ver que ele vai explorar bastante o ambiente e a gente vê ao longo do tempo que ele vai atualizando as funções de valor. Mas esse processo de avaliação e melhoria, na verdade, acontece junto, né? Então, ao longo do tempo, ele vai avaliar a policy, mas também melhorar ele meio que ao mesmo tempo. Então, episódio 4, a gente vê que dá para ver aqui, por exemplo, nesse estado, indo para baixo, já conseguiu uma recompensa muito baixa, e aqui já dá para ver que nesse estado, indo à direita, o retorno já é muito alto. E esses retornos muito altos meio que vão ser jogados mais para frente, né? Mais para trás, quer dizer. Estou continuando. Então, mesmo que, na verdade, o caminho, ele já tenha, na prática, aprendido o caminho, ele continua explorando um pouco o sistema. Mas, indo para o episódio 15, por exemplo, dá para ver que não tem mais exploração e que ele já vai pelo caminho mais rápido até o verde, né? Então, aqui, realmente, ele aprendeu a policy. Ótimo. Não consigo. Ok. Bom, vamos falar um pouco sobre a adaptação da resolução do problema de aprendizado por esforço para processos químicos, né? Então, a gente viu que no problema de RL discreto, a policy é aprimorada resolvendo esse problema de otimização. Então, para espaço de estado e ação discretos, basicamente achar o maior valor dentro de um conjunto finito de valores, né, que é simples. Mas quando as variáveis são contínuas, né, esse problema de otimização ele passa a ser NLP de difícil resolução, né? Então, tem duas abordagens, né? Eu posso discretizar o espaço de estado e o espaço de ação, mas aí o problema vai ser afetado pela maldição da dimensionalidade, né, um termo usado, the curse of dimensionality, porque o número de pares, ação, estados possíveis vai aumentar de forma exponencial com o número de estado, o número de ação e a taxa de discretização, né? Então, isso vai acontecer que eu vou precisar de um número de dados grande demais para chegar a uma solução, né? Outra possibilidade é não discretizar, mas aí, como já comentei, eu tenho um problema de otimização NLP de difícil resolução, de alto custo computacional. Mas, na prática, é essa abordagem que vai ser escolhida na literatura e vamos ver como esse problema vai ser contornado. Okay? Bom, primeiro, como agora eu trabalho com espaços contínuos de estado e ação, a função de valor vai ser contínua, né? O que vai ser feito é que a gente vai aproximar essa função, a função de valor, por funções parametrizadas, né? Como, por exemplo, combinação linear de funções radiais, né? Então, combinações de funções desse tipo, ou, né, o que é o estado da arte, usar redes neuronais profundas, né? E aí a gente fala em Deep Reinforcement Learning. Okay. Para evitar a resolução desse problema de otimização, vai ser usada a abordagem Actor Critic, né? Vai permitir o uso de espaços de ação e de estado contínuos e vai evitar a resolução desse problema. Como a função de valor, a policy também vai ser explicitamente representada por uma função parametrizada. Então, agora a policy vai ser uma função que vai depender de um parâmetro θ, né, que a gente vai querer determinar o parâmetro ótimo correspondendo à policy
E essa atualização de θ, π, né, que vai parametrizar a policy, vai ser feita pelo método do gradiente descendente, no sentido da maximização da função de valor. Né? Bom, então, basicamente, esse algoritmo Autocritic vai seguir o que a gente viu para o caso discreto, né? Vai ser um processo iterativo, onde um actor vai ser responsável pela melhoria da policy, né? A partir atualizando θ-π por esse método do gradiente descendente, e o critic vai ser responsável pela avaliação da função de valor. É a mesma ideia, só que feito de forma diferente. Essa figura mostra como é feito. Então, vou comentar rápido sobre essa figura, o tempo está passando. Então, no instante de tempo t, o ambiente está no estado ST, o actor calcula a ação a partir da função de policy, PST. A gente vai acrescentar um ruído de exploração a essa policy para conseguir a ação que vai de fato ser implementada no ambiente. No ambiente, sobre essa ação vai evoluir para o estado ST mais 1, e eu vou aplicar, então vou conseguir uma recompensa RT mais 1. Uma nova ação vai ser determinada a partir da policy, e um novo ruído vai ser acrescentado para conseguir a ação seguinte, RT mais 1. A partir disso, um erro de diferença temporal, né, vai ser calculado. Na verdade, ele é o erro entre a estimação atual da função de valor no estado ST tomando a ação T e uma nova estimação da função de valor, né, conseguido a partir da equação de Bauman, a partir da recompensa imediata e da função de valor conseguida no próximo instante de tempo. Né? E a partir desse erro, a função de valor vai ser atualizada no sentido da diminuição do erro, da diminuição desse erro, e a função e a policy vai ser atualizada no sentido da maximização da função de valor aqui. Okay. É a ideia, né? Rapidamente, quais são os desafios para a implementação de RL para controle? Primeiro que controlar um processo não é um jogo, então a gente não pode deixar, né, um agente ignorante tomar conta de um processo por motivos óbvios de segurança e produtividade, né? Outro problema é que vai precisar de uma grande quantidade de dados para treinar o agente. Então, como fazer? Então, diferentes estratégias podem ser pensadas para o treino do controlador. A gente pode continuar pensando no treino online, mas implementando um mecanismo fail-free, né? Por exemplo, por limitação da amplitude das ações de controle durante o treino, quando não se confia ainda na policy. Outra solução poderia ser com algum mecanismo automático de retorno à operação segura no caso de pré-falha, né, quando uma pré-falha é detectada. Pode ser pensado também no pré-treino do agente antes de uma implementação online, né, a partir de um simulador de processo, por exemplo, ou a partir de outras policies, né, a partir de dados de planta, conseguidos a partir do comportamento de outros controladores, né? Por exemplo, com controladores PID, MPC, né, para obter uma policy segura o suficiente para ser implementada. Bom, eu vou passar sobre isso, né, uma tabela que mostra as vantagens e desvantagens, né, da técnica clássica de controle avançado e de RL, e para mostrar que, na verdade,
essas estratégias, né, se pudessem ser combinadas, são muito complementares, né? Olhando para alguns elementos, né, o NMPC, né, uma das desvantagens é que essa técnica é baseada na resolução de programas de otimização NLP muito custoso computacionalmente, né? Enquanto, no caso de Reinforcement Learning, o cálculo da ação é só uma variação de uma função, né, dessa policy P. Então, o tempo computacional é muito baixo associado. Uma desvantagem do MPC não linear é que se usa um modelo fixo, né, para a predição do comportamento da planta, enquanto no aprendizado por esforço, o treino do agente pode continuar usando dados novos do processo adquiridos online, né? As desvantagens, né, associadas a RL é que a convergência do algoritmo não é garantida ainda quando redes neuronais são usadas, ainda não tem prova de estabilidade em malha fechada, as restrições sobre os estados não são intrinsecamente consideradas, como é o caso em MPC. Então, as duas abordagens têm vantagens e desvantagens, mas vamos dizer que poderiam ser técnicas complementares, né? Bom, eu vou passar rápido sobre isso. Então, para a implementação de AL na literatura, tem, no momento, duas frentes, né? Uma seria a aplicação de técnicas de aprendizado por esforço direta, né? E a abordagem que é mais encontrada é que o agente seja treinado offline, primeiro, a partir de um modelo de processo, e para depois ser transferido online no processo real, usando possíveis técnicas de transferência de aprendizado, né? E outra abordagem, né, é mais difícil achar trabalho, mas seria integrando MPC e RL para se aproveitar das vantagens das duas abordagens, né? Vou passar rápido, né, mas alguns trabalhos podem ser encontrados nesse sentido, mas ainda é embrionário. Ok, vou passar isso. São exemplos de formas de integração das metodologias. E, para terminar, né, vou passar rápido sobre esse caso, né, já é quase uma hora de apresentação. Eu apresento aqui, na verdade, o primeiro trabalho que fizemos com alunos, né? A gente quis testar a implementação de técnicas de IRL para o controle e otimização desse reator de Van der Waals, que é um reator exotérmico, né, onde ocorre essas duas reações, né? Então, A reage em B e B reage em C, e eu tenho essa reação parasita A2A da D. E o objetivo de controle vai ser levar a vazão molar de B para um determinado set point e maximizar CB, né? Sabendo que o objetivo primário, o mais importante, é levar FB para o set point, e só quando conseguir isso que eu vou maximizar a concentração de B na saída. As manipuladas são a vazão de entrada, a vazão de reagente de entrada e a temperatura do fluido refrigerante na camisa do reator. Okay, se o modelo usado, né, foi escolhido esse caso por ter uma dinâmica muito não linear e um ponto de inversão de ganho. Bom, como foi o primeiro
primeiro algoritmo que a gente implementou, não é um algoritmo no estudo da arte, mas a gente testou várias configurações. A gente testou implementar o controlador pré-treinado a partir de simulações, né, e o controlador não pré-treinado com ações de controle limitadas, né? Então, tentar colocar o agente ignorante no processo, limitando suas ações de controle enquanto a gente não confiava a policy, para ver se seria possível realizar esse treino online sem pré-treino. A gente testou também o controlador pré-treinado não adaptativo, ou seja, ele não se adapta ele não aprende mais com novos estilos de processo, e a gente testou também o controlador pré-treinado adaptativo para ver se realmente ele podia se adaptar a distúrbios não medidos, né? E a gente comparou com MPC linear e não linear para ver a performance em relação a técnicas clássicas. Bom, o estado considerado concentração em A, em B no reator, temperatura no reator, vazão de entrada, temperatura do fluido refrigerante, as ações, o vetor de ação é a variação da vazão de entrada, a variação da temperatura na camisa, e a gente definiu essa recompensa aqui meio complicada aqui, né? Mas basicamente, com esse termo aqui, a gente recompensa o controlador quando ele vai se aproximando do set point, né? E com esse termo aqui, a gente vai favorecer o aumento de CB, né, com o objetivo de maximizar CB, quando FB já está no set point, né? Então, porque nosso objetivo primário é levar FB no seu set point, e só quando a gente conseguir isso, a gente quer quer maximizar o CB. Bom, então, alguns resultados rápidos, né? Na verdade, eu acho que só mostrou esse resultado aqui, então não sei se dá para ver bem na tela, né? Mas em linha mais escura é CB, né? E a linha mais clarinha é FB, né? E aqui é mostrado o comportamento de 3 controladores, né? O não pré-treinado adaptativo, o pré-treinado não adaptativo e o pré-treinado adaptativo. Bom, o não pré-treinado, a gente dá para ver que, colocando essa limitação de ação, ele consegue aprender, ao longo do tempo, a estabilizar FB no seu set point, né? E quando há o distúrbio, ele também consegue se adaptar. A gente ficou satisfeito com isso. Depois eu posso comentar como que a gente fez, né? Bom, e a gente também verifica, através desse exemplo, que com o controlador pré-treinado, né, o controlador conseguia levar FB para o set point de forma mais rápida, né, do que o caso não pré-treinado, obviamente. Mas, quando a gente compara o pré-treinado adaptativo e não adaptativo, a gente vê que, quando ocorre esse distúrbio aqui, enquanto os dois adaptativos conseguem levar de volta a FB para o set point aqui, o não adaptativo, ele acaba se perdendo, né? Mostrando realmente essa capacidade interessante do controlador baseado em RL
a continuar seu aprendizado com novos dados. Bom, conclusão rápida, né? Os grandes sucessos de aprendizado por esforço em outras áreas despertaram o interesse da área de PSE para controle de processos. O baixo computacional e suas características adaptativas tornam essas técnicas interessantes como alternativa ou complemento às técnicas clássicas de controle e otimização. Para uma possível implementação industrial, formulações com garantia de convergência e estabilidade e com a implementação de restrições rígidas sobre os estados deverão ser desenvolvidas. E algumas referências, mas é isso para essa apresentação. Deu 1 hora, eu passei um pouco rápido no final, mas eu espero que foi. Tranquilo. Bom, muito obrigado aí, Bruno. Excelente apresentação, excelente aula aí sobre reforço. Talvez seja aula demais, não sei. Abrir a parte de questões. Eu particularmente tenho uma dúvida, gostaria de aproveitar aí. A gente sabe que essa área de aprendizado por reforço requer um número bastante grande de amostras para treinamento, né? Então, por isso que tem sido muito bem aplicado em games, que você consegue simular um game muito rápido. Aí você deu um exemplo de um processo relativamente complexo, mas se você tiver um processo que seja o custo computacional da simulação do processo seja muito grande, né? Então, por exemplo, a gente chegou a pensar nessa aplicação de aprendizado por reforço em algum momento para fazer a otimização da produção em reservatório de petróleo. Mas os simuladores de reservatório, eles são pesados, eles são muito lentos, né? Sim. E aí, então, como que você vê isso, essa questão do custo computacional do simulador? Se a gente tem aí uma maneira de tentar fazer isso com menos dados ou uma estratégia de data augmentation, como que você vê? Você já experimentou esse tipo de problema aí nas aplicações de engenharia química? Basicamente, comentários sobre isso, questão do custo computacional do simulador, tendo em vista o grande número de amostras que você precisa para treinamento. Eu só posso confirmar que realmente precisa de um grande número de amostras para o treino. Para esse caso de Van der Waals, eu também apliquei algoritmos mais do estado da arte. Eu pude constatar realmente, variando o ponto de operação inicial, que eu precisava de muitos dados para o treino. Então, realmente, dependendo do custo computacional, né, de simulação, eu acho que teria que pensar em modelos reduzidos, substitutos, né, para, não sei, usar redes neuronais no lugar de modelos fenomenológicos, né, para acelerar a simulação, realmente. De repente, um modelo mais simples no início, né, conforme ele vai convergindo, vai trazendo um modelo mais complexo. Sim. Coisa assim. Sim, eu acho modelos, como se chama isso? Surrogate models. Não sei. Surrogate é o modelo substituto, né? Sim, modelos que sejam mais fáceis de simular. Legal. Mas realmente é um problema. Porque você não vai destruir um negócio para fazer o treinamento do modelo. Né? Então... Não. E o caso que eu testei, né, de colocar um controlador ignorante para o controle, só conseguimos porque a gente usou um gama igual a 0. Ou seja, o retorno era a recompensa imediata. Então, dessa forma, a gente conseguia ver se realmente a função de valor estimada correspondia ao que era esperado, correspondia ao esperado, né? Porque
podia comparar a recompensa imediata com a estimação da função de valor, né? E se a distância era grande demais, a gente sabia que a policy não estava boa ainda. Bom, não sei se alguém tem alguma pergunta aí, então vou abrir para a plateia. Por favor, abre o microfone aí, faz a pergunta. Não, nenhuma pergunta, só eu fiz pergunta. Bom, então é isso. Então, muito obrigado novamente aí, Bruno, pela apresentação. A gente vai tentar disponibilizar o vídeo, né? Então, espero que você concorde, a gente pode publicar o vídeo, né? Eu concordo, eu concordo. Beleza. E aí, então, depois você me manda, por favor, os slides também que eu passo para os alunos. Sim, te mando. Ok? Então, novamente, aí, muito obrigado, Bruno, aí, pela apresentação e obrigado a todos aí pela presença. Não, obrigado pelo convite. Tchau. Tchau. Obrigado aí. Tchau. Tchau.